Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, dando continuidade à formação de absolutismos, eu vou falar do absolutismo inglês, com destaque para dois reis da dinastia Tudor, que foi aquela dinastia que conseguiu governar de maneira absolutista a Inglaterra, o rei Henrique VIII e sua filha, Rainha Elizabeth I, com destaque para esses dois então. Lembrando que lá na Inglaterra o caso ele é excepcional, uma vez que o rei ele governa ao lado do parlamento, tudo bem? Então vamos ver como que esses reis conseguiram governar acima do parlamento e desenvolver a economia inglesa. E agora vamos analisar o caso da Inglaterra, né? A formação do absolutismo na Inglaterra. E aqui nós temos um caso bastante peculiar, né? Por quê? Porque, claro, que o absolutismo inglês ele não é um absolutismo perfeito, como é o absolutismo francês, por um motivo óbvio, né? E que nós estudamos, inclusive, na formação da monarquia nacional francesa, perdão, da monarquia nacional inglesa, né? Que foi qual? A Magna Carta. Nós vimos que no ano de 1215, durante o reinado do João Sem Terra, foi criado o Grande Conselho, a partir desse documento Magna Carta, e esse Grande Conselho depois, com o tempo, se tornou o Parlamento inglês. Então, desde o ano de 1215, lá na Inglaterra, existe o Parlamento que governa ao lado do rei, ou seja, lá na Inglaterra, nós não podemos ter um absolutismo de acordo com as leis. Então, judicialmente falando, né, o rei ele não pode ser absolutista lá na Inglaterra. Por quê? Pelas leis, ele tem que governar, ele precisa do consentimento do parlamento para aprovar qualquer coisa. Tá? Então, ele precisa, tudo que o rei faz lá na Inglaterra precisa passar pelo parlamento. Tudo bem? Só que nós teremos alguns casos lá na Inglaterra onde o rei consegue ser absolutista de fato, não de acordo com as leis, mas de fato ele consegue ser absolutista. Como assim? Apesar das leis não permitirem o rei ser absolutista, alguns reis conseguiram governar acima do parlamento. Então, alguns reis conseguiram, mesmo sendo proibido por lei, conseguiram atuar de forma absolutista na Inglaterra. Então, nós vamos ver esses casos, tá? Então, aqui nós temos essa característica diferenciada. Por isso que o absolutismo mais perfeito de todos foi o absolutismo francês, onde o rei fechou o parlamento, não tinha mais parlamento e o rei governava sozinho. Para falar em absolutismo na Inglaterra, eu vou destacar alguns reis da dinastia Tudor, tá? A dinastia Tudor foi aquela que conseguiu governar acima do parlamento, tudo bem? Então, por isso, esses foram os reis absolutistas de fato. Então, vamos falar um pouquinho como que surge essa dinastia Tudor, tá? E quais foram os principais reis dela que governaram acima do parlamento. Então, gente, a dinastia Tudor, ela surgiu a partir de uma guerra civil que durou 30 anos na Inglaterra, tá? Então, entendam o seguinte, quando acaba a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, a Inglaterra se encontra numa situação bastante complicada, até porque ela foi derrotada na Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 116 anos, né? E isso abriu espaço para uma disputa entre duas famílias importantíssimas, duas famílias nobres importantíssimas ali da Inglaterra, que era a família Lancaster, né, e a família York. Tá? Então, a Guerra das Duas Rosas foi uma guerra civil por conta da disputa pelo trono entre essas duas famílias, a família Lancaster e a família York. E qual que era a diferença dessas famílias e por que esse nome Guerra das Duas Rosas? Né? A família Lancaster, gente, era uma família mais tradicional, era uma família, né, onde a nobreza vivia de privilégios, era aquele tradicionalismo feudal, né, de herança de terras e tudo mais, que vai passando, o título de nobreza passa de pai para filho, as terras passam de pai para filho, vem de uma tradição de suzerania e vassalagem, né, da Idade Média, então tem todo aquele tradicionalismo feudal, aquele apego à terra e tudo mais. Em contrapartida, a família York era uma família era uma família nobre também, mas era uma nobreza mais aburguesada. O que isso quer dizer?
é uma família mais voltada para o comércio, era uma família mais voltada não tanto para o uso tradicional da terra, que era aquilo de que eu herdo a terra é minha, eu faço o que eu quero, né? Muitas vezes eu não faço nada com essa terra. Não, é uma família que vai procurar produzir algo, se desenvolver através do comércio. Então essa que era a grande diferença, tá? Era uma visão mais aburguesada dessa família York. E durante 30 anos, de 1455 a 1485, família Lancaster e família York disputaram o trono na Inglaterra. Uma hora uma família estava no poder, outra hora outra, e assim ficou, né? Então a Inglaterra durante 30 anos ela viveu um caos, literalmente. Cada hora era uma dessas famílias que estava no poder, muito derramamento de sangue, porque virou uma guerra civil, né? Todos aqueles que apoiavam a família York contra todos aqueles que apoiavam a família Lancaster. Virou uma guerra civil e a Inglaterra não conseguiu se estabilizar durante esses 30 anos, aí de 1455 a 1485. E nós chamamos essa guerra civil de Guerra das Duas Rosas por conta dos símbolos, né? O brasão de cada família. Família Lancaster, como vocês podem ver, tinha como brasão uma rosa vermelha, enquanto a família York uma rosa branca. E essa situação, gente, só conseguiu ser resolvida, tá, quando um aliado da família Lancaster, chamado Henrique, da família Tudor, então ó, presta atenção, o Henrique Tudor, gente, ele era um nobre também, que lutava pela família Lancaster. Tá? E esse Henrique Tudor, ele conseguiu derrotar, numa batalha, os Yorks. E o Henrique Tudor, como ele consegue derrotar, ele acaba subindo ao trono na Inglaterra. Só que o objetivo do Henrique Tudor era qual? Apaziguar, parar, cessar essa guerra civil. E como que ele consegue resolver isso? Ele se casa com a Elizabeth da família York. Então aí nós temos a aliança, né, da família Tudor com a família York. Lembrando que a família Tudor era aliada da Lancaster. Então com esse casamento do Henrique Tudor com a Elizabeth York, nós temos início da dinastia Tudor, né, na Inglaterra, e o fim dessa guerra civil. O primeiro rei da dinastia Tudor, então, foi ele, o Henrique, se tornou o Henrique VII, mas para gente não importa o reinado do Henrique VII. Foi um reinado de relativa paz. Tá? O que importa para a gente é o Henrique VIII da dinastia Tudor, o filho dele, o sexto filho do Henrique VII, que se torna rei da Inglaterra. E eu já falei desse rei em uma outra ocasião, para quem não conferiu na minha aula de reformas religiosas, porque o Henrique VIII ele foi um rei extremamente polêmico, né, e autoritário, então ele conseguiu governar acima do parlamento, foi um desses reis considerados absolutistas, mas ele foi muito bom para a economia da Inglaterra, né, então isso foi... Porque aí você pergunta, por que ele conseguiu governar acima do parlamento, sem gerar maiores transtornos? Porque ele desenvolveu a economia da Inglaterra, né, e conseguiu dar apoio para a burguesia inglesa, tudo bem? Então ele conseguiu manter uma certa estabilidade, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui da vida pessoal dele, né? Porque teve aí 5 casamentos, mandou matar 5 esposas, né? O Henrique VIII que teve ele ficou marcado, né? Por aquela sua busca incessante por um herdeiro. Ele porque queria ter um filho homem e não conseguia, só tinha filha mulher, e aí ele acabava se separando da esposa, acusando ela de adultério, e aí quando era acusado de adultério ela acabava sendo decapitada. Ele fez isso com 5, tá? Com 5. Enfim, mas o que importa pra gente aqui é o seguinte, o Henrique VIII ele foi o grande criador da igreja anglicana, através do ato de supremacia. No ano de 1534, ele foi responsável pela reforma inglesa, a reforma religiosa lá na Inglaterra, criando a igreja anglicana e rompendo com a igreja católica. Até porque ele queria diminuir o poder da igreja católica, e o grande gatilho, digamos assim, para a criação da igreja anglicana foi exatamente essa questão do filho. Ele queria se separar da sua primeira esposa, Catarina de Aragão, porque ele acusava ela de não dar um filho para ele, né? Um filho homem, e o divórcio era proibido pela igreja, então o Papa não aceita o divórcio, né, o pedido de anulação do seu casamento, até porque tinha interesses por trás disso. A Catarina, sua esposa, era tia do Carlos V. O Carlos V era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era um forte aliado da Igreja Católica. Então o Papa via na possibilidade do Carlos V acabar assumindo o trono inglês quando o Henrique VIII morresse. Então para o Papa também era ótimo que ele não tivesse um filho homem. Enfim, o Papa não concede o direito de anulação do casamento. O Henrique VIII vai lá e, através do ato de supremacia no ano de 1534,
cria a Igreja Anglicana, mais conhecida como a Igreja da Inglaterra. E mais, ele pega todas as terras da Inglaterra que pertenciam à Igreja Católica e as chamadas terras comunais, que eram terras que não tinham dono e que eram ocupadas por pessoas que não tinham terras, por camponeses, né? Ele pega essas terras e começa a vender essas terras para burgueses e para nobres, né, que gostariam de produzir algo para a Inglaterra dentro dessas terras. É aí que começa a chamada política de cercamentos, os enclosures, né, ali na Inglaterra, que eu vou falar mais quando eu for falar da sua filha, Rainha Elizabeth, que era aquela política de cercar terras e vender essas terras, mas obrigar a pessoa que comprar essas terras a criar ovelha ali dentro dessas terras para quê? Para a produção de lã e tecido para a Inglaterra. Então não é qualquer um que vai poder comprar essas terras, tá? E aí, o que ele faz com isso, gente? Ele começa a promover um grande aburguesamento da nobreza ali dentro da Inglaterra. Por quê? Muitos nobres, o que vai acontecer na verdade é o seguinte, muitos vão começar a comprar essas terras. Só que para você comprar essas terras, né, você tinha que ter o título de nobreza lá na Inglaterra. Então vamos supor, um burguês compra uma dessas terras cercadas, agora que antes era da igreja, só que para isso ele precisa ter o título de barão, né, ou algum título de conde, e ele acaba também comprando esse título. Então ele se torna um nobre, só que é um nobre com pensamento burguês, né, que está ali comprando essa terra para produzir algo voltado para o comércio. Então você tem uma nobreza aburguesada ali na Inglaterra. Isso é muito importante vocês entenderem, muito importante. Então nós temos aqui uma nobreza que é totalmente diferente daquela nobreza francesa, que vivia de privilégios. Aqui nós temos uma nobreza que vai crescendo, mas que é uma nobreza que não vive de privilégios, e que sim, e que vive do quê? Do comércio. Por isso, um aburguesamento dessa nobreza. Tá? Então, durante o reinado do Henrique VIII, além de tudo isso, nós temos como consequência um grande crescimento do mercantilismo inglês. Das navegações, ele começa a incentivar as navegações inglesas, afinal a Inglaterra ela está numa ilha, né, na Grã-Bretanha, ela precisa se voltar para o comércio marítimo. Ele começa então a aumentar a produção de lã através da política de cercamentos, que eu comentei com vocês, tudo bem? Então assim, o Henrique VIII ele consegue, mesmo ele tendo criado a igreja anglicana, ele consegue apoio dos calvinistas, que eram os chamados puritanos, ali na Inglaterra. Por quê? Porque ele está desenvolvendo o comércio inglês. Então ele consegue ter apoio da burguesia, ele consegue ter apoio da nobreza e, consequentemente, ele consegue manter o parlamento caladinho. Por isso ele consegue governar acima. E ele rompeu com a Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ou seja, ele tirou a influência do Papa dali de dentro da Inglaterra. Por isso ele é considerado absolutista, né? Ele governa de maneira autoritária e acima de todos ali dentro, tudo bem? Lembrando que o parlamento inglês ele tinha uma subdivisão, né? Ele era dividido em dois, a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Então ali na Câmara dos Lords nós vamos ter de fato uma nobreza, a alta nobreza e ainda uma nobreza muito voltada para os privilégios. Isso ainda vai ter, é verdade. E o Henrique VIII vai tentar equilibrar essa influência dele entre essa nobreza burguesada e a burguesia e também a nobreza católica, porque alguns se mantiveram católicos ali na Inglaterra. Não foi toda a nobreza que aderiu ao anglicanismo. Né? Nós tivemos aqueles que se mantiveram. E o Henrique VIII tentou dar essa equilibrada. Tá? E ele conseguiu. Ele conseguiu da sua forma, mas conseguiu. Só que ele não conseguiu o que ele tanto queria, né? Ter um herdeiro. Na verdade, ele teve um homem, o Eduardo. Só que o Eduardo tinha uma saúde muito frágil. As outras, né, eram filhas mulheres que o Henrique VIII conseguiu ter. Desculpe. Quando o Henrique VIII falece, quem assume é o seu único filho homem, o Eduardo VI. Mas o Eduardo VI, gente, ele logo em seguida morre. Tá? Logo em seguida ele morre por conta da sua fragilidade. Ele acaba ficando doente e morre. E quem acaba assumindo, então, é a sua filha mais velha, filha do seu primeiro casamento com a Catarina de Aragão, a Maria, né, a Mary. A Maria assume, então, como Maria I, se torna rainha, coisa que o Henrique VIII não queria, uma mulher no poder, não teve jeito, assumiu sua filha, né, a Maria I, só que o governo da Maria I ele foi marcado por mais e mais confusões envolvendo religião, guerras religiosas. Por quê?
acontece o seguinte, a Maria I, quando ela assume o trono inglês, ela logo depois ela se casa com o rei Felipe II, da família Habsburgo, que era o rei da Espanha. Aquele que, quando vocês aprendem a história do Brasil, era o rei da União Ibérica, né? O rei da Espanha, que acaba assumindo o trono português também, durante 60 anos, né? De 1580 a 1640. Era um rei extremamente poderoso e católico fervoroso. Lembrem que a família Habsburgo era uma família extremamente católica. Então ele se torna marido da Maria, né? E a Maria, por conta dele, inclusive, ela começa a promover uma perseguição aos protestantes dentro da Inglaterra. Ela rompe com a igreja anglicana, a Maria I, e estabelece o catolicismo como religião oficial da Inglaterra, novamente. E começa a perseguir os protestantes, principalmente os calvinistas, né? Tanto é que ela ficou conhecida como a Blood Mary, né? Ou a Maria Sanguinária, Maria Sangrenta, a Blood Mary, por conta dessa perseguição aos protestantes que ela promoveu. E depois também ela acaba falecendo, ficando doente, e também não conseguiu ter o herdeiro. E aí quem acaba assumindo, né? A outra filha do Henrique VIII, sua meia-irmã, a Elizabeth. E a Elizabeth, a gente teve uma vida extremamente complicada, né? A Elizabeth quase foi morta, inclusive, pela sua irmã, a Mary, antes de se tornar rainha, claro, porque a Elizabeth, ela era protestante, igual o seu pai, né, o Henrique VIII. Ela era anglicana e também era adepta de algumas ideias calvinistas. Então, a Mary, a sua irmã, quase acabou matando ela, né? Ela ficou presa um período na Torre de Londres, e a Elizabeth, ela acabou assumindo, e ela, gente, assumiu a contragosto de quase todo mundo, né? A mulher já era mal vista pela sociedade como rainha, já era vista como, ainda mais a sua irmã, né, a Mary, que teve um governo tempestuoso. Então o fato de uma outra mulher subir ao trono, infelizmente, a gente sabe como que era aquela sociedade, era muito mal visto. E além do mais ela, né, Elizabeth, que tinha sido filha do Henrique VIII com a Ana Bolena, que era amante do Henrique VIII e depois acabou se tornando esposa dele, e foi a causa do rompimento do Henrique VIII com a Igreja Católica e criação da Igreja Anglicana, né? Então, assim, ela era muito mal vista, era vista como filha bastarda, então protestante, filha bastarda, né? Então o pessoal, ela assumiu já sofrendo oposição, né, do parlamento, de muitos políticos, dos setores católicos, e ela vai dar a volta por cima, gente. A rainha Elizabeth talvez tenha sido a maior rainha da história da Inglaterra, tudo bem? Ela assume em 1558 e reinou até 1603, 45 anos, um longo reinado, né, da Elizabeth. E ela, quando ela assumiu o trono, ela tenta também estabelecer uma política de apaziguamento em relação a guerras de religião. Então, o que ela faz? Ela restabelece o anglicanismo, a igreja criada pelo seu pai. Ela restabelece o anglicanismo como religião oficial, só que ela tenta também se equilibrar entre católicos, calvinistas, anglicanos, né? Ela tenta não promover perseguições, como fez a sua irmã, tá? E ela tenta, então, atender aos interesses de todos esses setores. Como eu falei, ela restabelece o anglicanismo, mas ela se aproxima muito do calvinismo também, porque ela sabia que a aliança com os calvinistas era fundamental para o desenvolvimento da economia inglesa. Lembra que eu falei para vocês? Um dos pilares do absolutismo é o quê? A aliança com a burguesia. Tudo bem? Então ela assume o trono, a Rainha Elizabeth, essa que vocês estão vendo aqui, né? E aqui nós vemos mais uma vez a questão da vestimenta simbolizando o poder, né? E ela se torna uma rainha extremamente poderosa, tudo bem? Então vamos falar de alguns feitos da Rainha Elizabeth que foram muito importantes. Inclusive, gente, o período que a Rainha Elizabeth governou a Inglaterra ficou conhecido como a Era de Ouro da Inglaterra, por conta dos grandes avanços na economia causados, né, pela Rainha Elizabeth durante esse período. Então ela foi uma rainha assim que entrou para a história como realmente uma das maiores, se não a maior da história da Inglaterra, tá? A Era de Ouro, ou o período elisabetano, tudo bem? Então nós temos aqui, ela inicia, né, a colonização da América do Norte, onde hoje é os Estados Unidos. Claro, durante o período da Rainha Elizabeth, essa colonização nem começou de fato, mas foi a partir dela que as navegações inglesas ganharam destaque, e é quando os ingleses chegam ali na América do Norte. Tanto é que a primeira colônia inglesa na América do Norte ficou conhecida como Virgínia, até hoje é um estado, né, dos Estados Unidos. A Virgínia, em referência a ela, Elizabeth I,
que era conhecida como a Rainha Virgem. Ficou conhecida como a Rainha Virgem. Por quê? Porque ela, gente, não quis se casar e não teve filhos. A Rainha Elizabeth. Por que ela não quis se casar? Por conta de não se submeter a nenhum rei, a nenhum homem. Ela sabia que ao se casar, o rei, né, o seu marido, teria muito mais poder do que ela. E ela ficaria à mercê do rei, do seu marido. Então, para não perder o seu poder, ela se recusou a casar. Né? Do início ao fim, gente, ela se recusou. Isso mostra a força dessa rainha, né? E se recusou. O parlamento tentou, ela teve vários pretendentes a marido, né? E ela recusou todos. Tudo bem? Agora, em relação à economia da Inglaterra, ela que vai desenvolver muito aquela política de cercamentos, que eu até destaquei aqui para vocês, tudo bem? Então, o que era isso? Pegava aquelas terras que antes eram da igreja ou eram terras comunais, onde viviam camponeses, começa a cercar essas terras, né, em pequenos lotes e vender esses lotes cercados para pessoas que fossem produzir algo importante para a economia inglesa ali dentro, principalmente a criação de ovelha. Porque a Inglaterra estava se desenvolvendo no quê? Na produção têxtil, na produção de tecido. Tudo bem? Então você tem essa política de cercamentos que ela desenvolve muito durante esse período. Isso desenvolve muito a economia inglesa. Ela também, a Rainha Elizabeth, desenvolveu muito o corso lá na Inglaterra, que era o quê? A pirataria legalizada, né? Então, digamos assim, alguns marinheiros amando da coroa britânica vai começar a atacar alguns navios, principalmente navios espanhóis, que vinham carregados de ouro e prata ali da região da América Espanhola, né, principalmente da Cordilheira dos Andes, eram alvos constantes dos ataques ingleses. E nisso a Inglaterra conseguiu acumular muita prata e muito ouro, atacando esses navios espanhóis. Isso acabou gerando até um desentendimento com o rei da Espanha, o Felipe II, que tenta atacar a Inglaterra. E olha como essa rainha foi importante, gente. A marinha espanhola era considerada a mais poderosa de todas. Tanto é que o apelido dela era Invencível Armada, tudo bem? E adivinha o que acontece com a Invencível Armada quando ela tenta atacar a Inglaterra? A Invencível Armada espanhola acaba sendo derrotada pelas tropas, né, pela frota inglesa da Elizabeth, a Rainha Elizabeth I. Então, a Invencível Armada sofre a sua primeira derrota e ela sai completamente destruída, né, dessa tentativa de invasão em relação à Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra, gente, vai se tornando a senhora dos mares. Essa que é a verdade. A Rainha Elizabeth derrota a Espanha, que até então era a senhora dos mares. Depois a Inglaterra vai acabar derrotando a Holanda também mais para frente, que também era outra senhora dos mares nesse período, né? Então a gente vai percebendo o quê? Que a Inglaterra lá vai se desenvolvendo muito no capitalismo, vai se desenvolvendo muito na economia, né, vai acumulando metais preciosos através dos ataques, né, dos corsários aos navios espanhóis, e ela derrota a Espanha pelos mares. Ou seja, a Inglaterra começa a se tornar a grande potência naval. Tudo bem? Então, o período da Rainha Elizabeth, não à toa, ficou conhecido como período de ouro, inclusive no campo das artes. Por exemplo, o poeta e dramaturgo William Shakespeare é desse período. Tá? Então, foi realmente um período assim, de esplendor para a Inglaterra. Né? A Inglaterra começa a dominar os mares, desenvolve a economia mais do que todos, né? No campo das artes se destaca muito também. Tudo bem? Então, o período da Rainha Elizabeth realmente foi um reinado assim, espetacular para a Inglaterra. Porém, ela morre em 1603 sem deixar nenhum herdeiro. Afinal, a Rainha Virgem, né, como ficou conhecida. E é aqui que muita confusão vai começar a acontecer dentro da Inglaterra, né? Quando ela morre, colocando fim à dinastia Tudor, e depois quem vai acabar assumindo é o seu primo da Escócia, o Jaime I da dinastia Stuart. E é aí que a confusão começa, mas isso eu deixo para o próximo vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixe um like aqui que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.